pessoal, sou o professor Rafael Marinho, sou enfermeiro cardio-intensivista, sou também titulado pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, ABENT. Hoje nós estamos aqui pelo projeto 4 Minutos pela Vida, para estar abordando um pouco sobre os cuidados da ventilação durante a reanimação cardiopulmonar. A gente sabe que os indivíduos leigos durante a reanimação cardiopulmonar é correto e é mandatório que eles façam apenas as compressões. No entanto, quando nós temos indivíduos leigos treinados e também profissionais da saúde, é mandatório que estes, além das compressões, realizem também as ventilações. A gente sabe que essa relação é 30 compressões a cada 2 ventilações no indivíduo adulto, e quando a gente tem uma via aérea avançada, essa relação muda e essa ventilação não precisa mais ficar de forma sincronizada, ou seja, não precisa seguir o 30/2. Aí o indivíduo deve fazer as compressões de 100 a 120 e uma ventilação a cada 6 segundos. Pois bem, essa ventilação ela pode ser de forma invasiva, né, com dispositivos invasivos, né, uma via aérea avançada, quanto dispositivos não invasivos, vamos dizer assim. A gente tem o Pocket Mask, nós temos o dispositivo bolsa válvula máscara, que eu vou mostrar para vocês agora. Né? Esses dispositivos que a gente está observando, muitas vezes são confundidos, né? Às vezes chamado de Ambu, né? Lembrando que Ambu na verdade é uma marca, então vocês estão vendo aí um legítimo dispositivo bolsa válvula máscara, o ressuscitador manual da marca Ambu, mas isso popularizou de forma que quando se chama Ambu, né, o que é mais conhecido hoje no nosso dia a dia. Nós temos também alguns dispositivos como o Pocket Mask, que vocês estão vendo aí, e também a máscara facial com válvula unidirecional, onde não permite voltar aquela ventilação que é feita no indivíduo que está em parada cardiorrespiratória. Não se tem muita evidência de contaminação quando se faz ventilação boca a boca, mas se recomenda utilizar esses métodos de barreira durante a ventilação no paciente com parada cardiorrespiratória. E um dos cuidados que nós temos que ter, né, no início dessa ventilação desse paciente, para começar, é a abertura de via aérea. Toda vez que você for ventilar um paciente, lembrem-se, realize a abertura de via aérea para poder ter uma ventilação mais eficiente, uma ventilação eficaz. Lembrando que essa abertura de via aérea pode ser de duas formas. Eu posso ter a manobra de inclinação da cabeça, né, que eu vou fazer na maioria dos indivíduos. Eu posso realizar também a manobra de elevação do ângulo da mandíbula quando se tem suspeita de lesão cervical em pacientes traumáticos. Outra situação que a gente tem que ter, né, lembrando sempre, principalmente quando se utiliza dispositivo bolsa válvula máscara ou ressuscitador manual, é que nós tenhamos essa máscara de forma bem acoplada no rosto desse paciente. Lembrando que essa máscara tem uma forma mais alongada e uma forma mais encurtada. A forma mais alongada se dá para baixo para que possa fazer a cobertura aqui da boca, e a forma mais, em sua parte mais curta, fazer aqui a cobertura do nariz do indivíduo. Lembrando que isso tudo tem que estar bem acoplado para que não haja escape, para que não haja fuga de ar durante essa ventilação. É importante que durante essa ventilação você observe uma outra situação. Quanto que eu vou insuflar, quanto que eu vou apertar desse Ambu? O suficiente para que haja elevação torácica. Isso você vai ver lá, né, com os olhinhos lindos que Deus te deu. A gente observa lá a elevação torácica desse indivíduo, significa que essa ventilação pode estar sendo feita aí de forma adequada. Então, para que se tenha uma ótima ventilação, a gente precisa observar alguns pontos. Então, o primeiro ponto é o vedamento entre face e máscara, como a gente comentou, isso é de grande importância para que não haja o escape, né, de ar durante a ventilação. Uma efetiva abertura de via aérea, como a gente viu, visualizar essa expansão torácica e deva realizar também uma frequência certa. Como é essa frequência? Então, o indivíduo que não está com uma via aérea avançada, nós devemos seguir aquele 30/2, ou seja, a cada 30 compressões realiza 2 ventilações. E quando o indivíduo está com via aérea avançada, se faz uma ventilação a cada 6 segundos. Então, vedamento entre face e máscara, importante, efetiva abertura de via aérea, expansão torácica adequada e uma frequência certa. Nós temos aí uma característica de uma boa ventilação na ressuscitação cardiopulmonar. Quando se fala de via aérea avançada, nós temos alguns dispositivos, né, bem legais. Nós temos o tubo endotraqueal, tubo orotraqueal assim chamado, muito utilizado, né, como via aérea definitiva, é a via aérea definitiva na maioria dos casos que se realiza. Mas nós temos alguns cuidados básicos com eles.
Assim também nós temos a máscara laríngea, como se utiliza, pode ser utilizada também como via aérea avançada, mas não como via aérea definitiva. Lembrando o seguinte, durante a introdução desse dispositivo a gente já precisa ter alguns cuidados. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é certificar que realmente esses dispositivos estão na localização correta. Por exemplo, o tubo endotraqueal ele tem que ficar ali posicionado 5 centímetros acima da carina, de 2 a 3 centímetros, na verdade, é o que se pré-estabelece acima da carina. Mas no momento na RCP a gente não tem raio-x para verificar, não dá para avaliar. Então o que se faz? Realizamos a ausculta pulmonar desse indivíduo, né? Então sempre começando, se manda recomeçar pela região gástrica, porque se você já estiver auscultando ali, você sabe que o tubo está mal localizado, seguindo do hemitórax esquerdo e posteriormente do direito. É recomendado, é interessante, né, que para que se tenha essa via aérea boa posicionada, que eu tenha ausculto de forma bilateral e também sempre observando a elevação torácica. Primeiro cuidado que a gente tem que ter com isso. Outro cuidado que a gente tem que ter muito também com o tubo endotraqueal é a pressão de cuff. Logicamente, essa pressão de cuff de forma elevada, só no momento da RCP, não vai trazer grandes prejuízos, mas essa pressão ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo de horas, essa pressão excessiva, isso pode ocasionar lesão traqueal, né, como traqueomalácia, como estenose traqueia, enfim. Então é importante que essa pressão seja verificada por algum profissional, o médico, o profissional enfermeiro, ou fisioterapeuta. Existe um aparelho chamado cafômetro, né, onde você mede essa pressão. Essa pressão se recomenda aí de 15 a 25, de 18 a 22 milímetros de mercúrio. É uma certa divergência na literatura, mas as mais atuais trazem 18 a 22 milímetros de mercúrio de pressão para o indivíduo adulto. Bom, então sempre esse cuidado é bem interessante. Aqui nós já temos a via aérea avançada, a ventilação com a via aérea avançada, e nunca esqueçam, vamos repetir novamente, uma compressão a cada 6 segundos. E aqui a gente lembra o seguinte, nunca, né, não hiperventilar esse paciente, não hiperventile esse paciente durante a reanimação cardiopulmonar. Mas por que não hiperventilar esse paciente? Primeiro, na hiperventilação, quando você faz uma hiperventilação, você prejudica as compressões cardíacas. Em que sentido? No sentido de você diminuir a eficácia das compressões cardíacas. Outra justificativa é que no momento dessa hiperventilação, isso pode também, principalmente quando se está com o uso de máscara ainda, a entrada de ar também para o estômago, essa hiperextensão, insuflação gástrica, isso prejudica também a eficácia das compressões, diminui também a perfusão coronariana, que é o que a gente está querendo realizar durante a RCP. Então, por isso, muito importante não hiperventilar esses pacientes, que a gente tem que ter um foco muito grande na questão da compressão e na questão da manutenção da vascularização ali do miocárdio e também cerebral. Tá? Então, lembre isso, não hiperventilar, esse cuidado é muito importante. Mas nós temos aqui, né, um destaque da American Heart Association, que saiu agora no final de 2017, né, sobre a questão dos 30:2. Né? Didaticamente, a gente utiliza o seguinte, 30 compressões, 2 ventilações no indivíduo que não tem via aérea avançada e uma ventilação a cada 6 segundos no indivíduo que tem estabelecido uma via aérea avançada. Pois bem, essa nova atualização que saiu no final de 2017, ele vem indicando também que nas paradas extra-hospitalares, ou seja, na PCR extra-hospitalar, eu posso fazer também uma compressão a cada 6 segundos, de forma que eu não precise parar essa compressão para ventilar somente na extra-hospitalar. Tá? Na intra-hospitalar eu continuo fazendo ou 30:2 quando eu não tenho via aérea avançada, e permanecendo uma ventilação a cada 6 segundos quando eu tenho uma via aérea avançada. Então, na extra-hospitalar, eu posso fazer tanto 30:2 quanto uma ventilação a cada 6 segundos quando eu ainda não tenho via aérea avançada. Tudo bem? Esse é um detalhe muito importante aí para vocês ficarem atualizados. Outras tecnologias que também estão nos ajudando na reanimação cardiopulmonar, tanto no ambiente extra-hospitalar quanto intra-hospitalar, mas mais ainda no extra-hospitalar, por exemplo, o capnógrafo, né? Uma tecnologia muito bem-vinda
ainda aí para os socorristas, para os profissionais, muito interessante. Mas por quê? Nós temos como um dos mais famosos agora, mais comentados, o capnógrafo do tipo EMA, né? Porque é um capnógrafo que você pode utilizar num ambiente extra-hospitalar muito prático, só conectar ali entre o tubo e o ventilador manual, e você pode utilizar também no indivíduo que não tem via aérea avançada. Mas qual a importância do capnógrafo? O que isso pode me ajudar durante a parada cardiorrespiratória? Primeira coisa, quando eu tenho a inserção de uma via aérea avançada, o capnógrafo ele serve para me indicar que essa via aérea está de forma bem posicionada. Como assim? Verificando o valor de referência ali da capnografia. O que é isso? É o valor de CO2 exalado, né? O CO2 exalado que tem que estar entre 35 e 45 como valor, logicamente, de normalidade. Então, passei ali um tubo endotraqueal, verifico o valor de normalidade, ou isso pode me indicar, está me indicando que essa via aérea está bem posicionada. Outra situação que o capnógrafo ele pode nos indicar é sobre uma boa reanimação. Então, para ter uma boa reanimação, esse capnógrafo ele tem que estar com um valor de pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Se eu tenho um valor de menos de 10 milímetros de mercúrio durante a ventilação, as compressões desse paciente, eu preciso verificar a qualidade disso. Será se a compressão está sendo feita de forma adequada, a posição está sendo feita de forma adequada? Será se a frequência está sendo feita de forma adequada? A profundidade está sendo feita de forma adequada? Então, o capnógrafo ele nos dá uma boa indicação de uma qualidade de reanimação cardiopulmonar, tanto compressão e ventilação. Outra situação que o capnógrafo pode nos orientar em relação à cessação das manobras de reanimação cardiopulmonar. Quando eu tenho um valor de capnografia menor do que 10, por um período de 20 minutos, né, associado a outras condições, isso pode me indicar, né, que esse indivíduo não tem grandes chances de voltar à respiração e às compressões de forma espontânea. Tá bom? Então, o capnógrafo ele traz aí como grande novidade e também com grande apoio para nós profissionais da saúde durante a reanimação cardiopulmonar.